Aí, estamos ao vivo! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar para vocês sobre a tomada de decisão. Eu quero convidar vocês hoje para assistir, que hoje vai ter uma convidada especial aqui na nossa live. E quero que você esteja presente para vocês participarem. Esperando a nossa convidada entrar agora aqui, que vocês vão ver sobre tomada de decisão. Muitas pessoas hoje vivem em medo, procrastinação, e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Deixa eu convidar ela aqui, que ela já está. Então, você que entrou aqui na live agora, compartilhe aqui com 4 pessoas. Eu quero que você mande para 4 pessoas essa live, para a gente conversar sobre tomada de decisão. Tá invertido, falta inverter. Isso! E aí? E aí, Boa tarde. dona? Como que você está? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia também. Agora melhor falando com você. Estamos de novo aqui em mais uma live. Exatamente. Já fizemos uma, né? Agora Ela vamos foi só ensaio. estamos treinando para ficar cada dia melhor. 1% melhor. Foi só ensaio. Se apresenta aí pra turma aí, enquanto eu fico brigando com o celular aqui para ver se é o jeito. Meu nome é Camila Baltz, eu tenho 26 anos, sou casada com Ailton Lopes. Eita! Como é que é? Peraí. Repete. Repete de novo aí, vai. Sou casada no papel, perante a lei dos homens, com Ailton Lopes. Hoje completa o quê? 8 dias? Foi dia 6, né? Dia 6 que a gente se casou. Então a gente tá aí na lua de mel, digamos assim. E eu atrapalhando sua lua de mel, olha só. Olha só. Não, mas já tá um tempinho junto aí curtido. E agora só intensificando, vivendo novas experiências. Umas coisas, uns sentimentos diferentes, né? Mas daqui a pouco nós fala disso, né? Deixa eu terminar minha apresentação. Eu sou enfermeira, sou empreendedora, sou concursada, sou concursada pelo município e empreendo na área de feridas. Me liguei ao ecossistema em dezembro, fiz a imersão, o confronto, conheci doutor Emílio, doutora Priscila e toda a equipe dos conselheiros. E aí agora eu estou na mentoria. E de lá para cá muitas coisas mudaram em minha vida e na vida do Ailton, né? A gente entrou como casal nessa. E a gente vem se desafiando, vem conquistando coisas novas, prosperando, né? E começo de muitas coisas. E é muito bom estar com essa equipe. E estamos aqui em mais um desafio que ele propõe a nós para cada dia mais a gente ter mais liberdade, se livrar dos bloqueios. Gente, quem aqui que tá aqui na live, eu já tô mandando já para 50 pessoas, porque eu sei que tem gente nessa live que tem vergonha de caminhar para as pessoas. Então eu já tô ajudando essas pessoas que têm vergonha, já encaminhando para mais pessoas. Mas antes eu quero saber de você aqui. Quem aqui que está na live, que precisa tomar uma decisão e ainda está em cima do muro? Escreve aqui, eu. Então escreve assim, eu. Quem ainda precisa tomar uma decisão que ainda está em cima do muro? Porque a maioria das pessoas, ela sempre fica em cima do muro. Um exemplo clássico, né? Quanto tempo você tá com a Ailton? Não tava? Tava. Porque antes estavam solteiros. De namoro a gente vai fazer 6 anos, mas casado a gente tinha
em união estável, né? Que a gente estava morando junto há 3 anos. Ó, então 6 anos você conhece ele, Sim. 3 anos ele te enrolando, aliás, 6, né? Porque 3 foi de Miguel e mais 3 falando, amanhã, igual aquele passarinho, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, né, Ilton? Mas o que foi para você tomar essa decisão? O que aconteceu com a Camila? Assim, acordou e falou assim: agora eu vou tomar uma decisão. A gente, quando foi morar junto, a gente não tinha condições de fazer um casamento. Aí a gente falou, vamos morar junto, vamos se acertar, que a gente estava morando em cidades diferentes, né? Aí fomos morar junto para ficar mais próximo e constituir uma família. Quem aqui, peraí, porque você já deixa assim, aí eu preciso perguntar para a turma, né? Quem aqui já caiu nessa conversa fiada que precisa de ter dinheiro para fazer casamento? Ah, muita gente, né? Cultural. Que precisa primeiro estabilidade financeira para você ter um casamento. Agora, o engraçado é que tem pessoas na live e ela não tem coragem nem de escrever. Aí demonstra o medo e fica parado. Ela nem escreve e também não progride, ela fica parada. Porque é isso que o medo faz. Deixa você ficar parado e você vai enrolando as coisas. E aí vai rolando, sabe? Vai rolando, vai rolando, vai arrolando. E quando assusta, já passou 3 anos. 3 anos morando junto, 3 anos de namoro e não assumiu o compromisso que já está faz horas. Só falta assumir um compromisso. Sim. Dá um frio na barriga ou não? Dá um frio na barriga, porque você vê assim, você já é casado. Na nossa cabeça a gente já era casado, né? O fato de morar junto, acordar juntos todos os dias, ter planos, sonhos juntos. Mas faltava uma coisa, né? E ainda falta a cerimônia religiosa que a gente quer fazer também, que é ainda esse ano. Mas a gente começou a. A gente já tinha planos de casar, a gente sempre teve. Mas aí entrou no comodismo, né? Passou 1 ano, passou 2 e passou 3. E aí a gente começou a conviver em outros ambientes, com outras pessoas, onde o casamento é muito importante para elas, né? Que é um passo, como você diz, um passo para prosperidade, né? De responsabilidade, para aumentar a conexão também entre o casal, para, tipo assim, parar. A gente brincava muito que a gente estava em test drive. Não, a gente está em test drive. Porque, tipo assim, se não der certo, se ocorrer um BO muito grande, digamos assim, uma discussão, é uma porta para desistir, se Então separar. já estava no rumo de uma separação, concorda comigo ou não? Já estava Não, treinando para já separar. sim, é uma porta, né? É uma das portas, assim, que é fácil você tomar essa decisão, digamos assim. Não que a gente queira, mas passa na cabeça, né? Quando vem uma discussão, quando vem uma briga, quando algo não dá certo. E aí, isso é totalmente diferente em pessoas casadas, né? Você fez um compromisso. Você entende Então, que hoje se perdeu esse compromisso de casamento, de compromisso mesmo, de fazer dar certo. Hoje as pessoas perderam esse intuito de achar que não, vou casar e vou separar, é um compromisso qualquer. É sim. igual eu usar uma roupa assim e trocar de roupa. Por que que você acha que as pessoas perderam esse compromisso? Hoje, as pessoas estão podendo escolher isso mais facilmente, com quem ficar, onde trabalhar, coisa que antigamente não era tão simples assim. A questão da autonomia da mulher também, principalmente das mulheres, que hoje elas trabalham, hoje elas não dependem do homem. Eu vejo mais forte por esse ponto. E aí as pessoas não aguentam certos tipos de comportamento, e aí falar, se for para ficar com uma pessoa assim, eu prefiro estar sozinha. Eu vejo muito por esse ponto, né? Eles não veem pelo lado do companheirismo.
Tá muito frágil a relação das pessoas, né? Não estão se entregando totalmente, não estão pensando no futuro, de constituir família. Ó, a Delma colocou aqui. Eu já fiquei morando junto, mas do outro lado tinha bloqueio de casamento. Então, não casamos. Entende? Quando você não assume um compromisso público. Porque o casamento é um compromisso público, certo? É um compromisso de que você vai ficar com aquela pessoa até o final, Sim, certo? Então, esse compromisso público, as pessoas estão fugindo da responsabilidade. Fugindo da responsabilidade de ser homem, fugindo da responsabilidade de ser um cara que vai fazer de tudo para dar certo, fugindo do compromisso de ser homem, de ser provedor da casa. Aí os papéis ficam trocados. Por falta de um compromisso, de um comprometimento de fazer dar certo. Você acha que Deus criou o homem e a mulher para não dar certo? Criaram os dois só para não ter uma união estável? não. Foi para dar certo, foi para criar uma família, ter filhos, É ser tão para próspero. dar certo que ainda consegue reproduzir. Ó, preste atenção no que eu estou falando. Vai ser polêmico isso aqui, mas aí, né? É tão certo o homem como a mulher que eles conseguem reproduzir. Agora, Sim, se eu pegar um homem com um homem reproduz? não. Uma mulher com uma mulher reproduz? Não Não, de forma natural, né? não, entendeu? Então, não, falando de forma natural, de natureza. Sim, Então, é tão perfeito que consegue juntar duas pessoas para darem certo, para terem um fruto. É a mesma coisa. Você nasceu, você se desenvolveu e você trabalha para produzir. Você casa para produzir. Você cria seus filhos para produzir. Vocês estão entendendo ou eu estou viajando muito na conversa? Né? Às vezes, se tiver difícil, manda uma pergunta aí. Porque às vezes eu estou falando, vocês não estão entendendo o meu termo, né? é, nós temos histórico na família dos nossos pais só serem casados na igreja, tanto meus pais quanto os pais dele. Você acha que isso também tem relação, do fato de nós termos ido morar juntos e não termos casado de início? Total. Para vocês não fazem sentido. Não fazia, né? Sentido, Sim, porque estava repetindo um padrão que você. Geralmente a gente repete o padrão dos nossos pais. Cerca, cerca de 89% nós repetimos padrões dos nossos pais. Então, ele, a quem, gente quem sempre que ouviu, treinou? né? Quem treinou a Camila para Meus ela pais, ser a mulher que é hoje? meus Quem pais, mostrou minha para família. ela? Quem esteve presente nos momentos mais marcantes da vida dela? Não foi o Ailton. A partir de agora é o Ailton. A partir de agora, o Ailton tem que ser sempre a primeira pessoa que está marcando a vida da Camila. Tá escutando aí, Ailton? Depois essa conversa a gente vai ter em off, mas. Então, ele é uma pessoa que você agora vai ser o seu melhor amigo, é a pessoa que você vai desabafar com ele, é a pessoa que você vai conversar com ele, é a pessoa que você vai brigar com ele e vai dormir. E olha só, se você brigar, você vai ter dois trabalhos, de brigar e depois vai ter que acertar para não dormir separado. Olha só que coisa massa. Melhor não brigar, não, né? É melhor não brigar, é melhor conversar. Cara, não gostei disso, disso, disso. Ele vai colocar o negócio dele, mas beleza, cada um falou. Agora, o que as pessoas têm medo hoje? De diálogo, de conversa. De falar a verdade. Tem medo de conversar e falar a verdade. Fica inventando historinha para arrolar, igual ficou enrolando 3 anos um casamento. Vocês Ah, entendem? Se vocês não tiverem. acredito que vamos tirar um pouquinho da culpa do Ailton, que ele não teve tanta culpa assim. Porque eu tinha aquele sonho de princesa, de um casamento.
aquela coisa bonita e Calma que nós vamos chegar lá. Calma que nós estamos no começo da live ainda. Nós vamos chegar lá. Por quê? Porque o homem pujante, ele toma a decisão e puxa a mulher. Entendeu? Nós vamos chegar lá, calma lá. Nós vamos chegar na Camila. Nós, por enquanto, nós vamos trabalhar no Ailton. coitado. Né? Nós vamos chegar na Camila. Por que que nós vamos chegar na Camila? Porque a Camila também aceitou ele enrolar 3 anos, ele também ficar, não tomar uma decisão. A Camila aceitou. Porque a Camila pode mostrar sinais, ela pode mostrar se posicionar, ela pode tomar umas decisões que vai fazer com que ele também siga o rumo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer ou não? Mas como que eu vou dizer, sendo que a Camila aprendeu de um jeito, a Hilda aprendeu também de um jeito? O que que ela precisou? Ela precisou de pessoas. Ela precisou de olhar, conviver com outros tipos de pessoas, pegar experiências diferentes para falar, putz, é esse caminho aqui que eu vou. Eu acho que eu não te contei, eu te contei, quando eu dei a notícia para minha avó, e minha avó, não casa não, minha filha. Minha Sério? avó com mais de 80 anos Sério? e casada, mais de 60 anos, minha avó. Eu falou, não casa não, minha filha. Pra você ver como tá, né? Porque ela já percebeu a mudança do, tipo assim, das gerações. E aí, no opinião dela, é mais viável não casar. Por aí a gente já observa, né? Hoje o mundo como tá, e nós que já mudamos esse pensamento, já mudamos essa cultura, é treinar os nossos filhos de que casamento é importante, de um compromisso é importante. Só que, o que acontece? Na minha época era malhação. Hoje eu não sei o que é, né? Na minha época era malhação. Então a gente começa a assistir e ver as coisas e achando que aquilo é uma realidade. Que poderia pegar todo mundo, que poderia Sim. estar aqui, que poderia, enfim, né? O que vocês já estão acostumados a ver aí, nesse mundo afora. Agora, minha pergunta é: e se fosse sua filha? E se fosse com você, você gostaria? Não. Então, por que não começa a mudar hoje o seu posicionamento, o seu modo de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de comunicar? Qual é o medo que você tem de sentar na frente do seu marido e conversar? Pode falar sem açúcar, que eu vi o povo escrevendo aí? Vocês querem que Pô, fale sem açúcar mesmo? sem açúcar, pra ser mais rápido. Sim ou não? Vocês querem que fale sem açúcar? Não Vocês tem comentarem. Se crianças tiver aqui, três né? pessoas, se tiver 3 pessoas que escrever sem açúcar, eu só vou mandar uma sem açúcar. Senão eu vou mandar com açúcar, né? Porque o que que a gente precisa entender e compreender? O que que acontece com a maioria das pessoas? Às vezes ela vive uma vida inteira para descobrir que ela está dentro de uma prisão. Como assim, Emílio? Uma vida inteira que ela está dentro de uma prisão. Às vezes, a mulher está fazendo coisas só para agradar o marido. E muitas das Como vezes, o marido está fazendo aquilo só para se sentir mais macho que manda na relação. Vocês entenderam o que eu falei? Eu falei um pouco sem açúcar que os caras demoraram para escrever. Mas às vezes você está fazendo amor com seu marido sem querer fazer amor. Porque você não teve coragem de falar que você não gosta disso. Que você não teve coragem de se posicionar. E você também, homem banana, também não teve coragem de conversar com a esposa que você está fazendo isso só para se sentir mais macho. Mas na verdade você está tirando o ego da sua esposa e ela está se sentindo um lixo. Por falta de um diálogo, falta de uma conversa. Uma acontece conversa. também, esses dias eu vi um vídeo de um casal que tava há muito tempo junto. Esses vídeos de internet.
Aí eles tomavam caldo de cana com pastel. E aí um dia um perguntou pro outro: "Você gosta de caldo de cana?" Aí o homem falou: "Não." E aí a mulher: "Eu também não." E um achando que estava Agradando agradando o o outro. outro e nenhum dos dois gostava de caldo de cana. Aí eu fiquei Falta de um pensativa diálogo. naquilo. E eles achando que o outro gostava, mas nunca realmente ninguém perguntou. É, exatamente. Tem gente vivendo dentro de uma prisão e não sabe. Não acordou para a realidade. Tem gente até hoje, Camila, que vive dentro da casa da sogra e do sogro. Tem gente até hoje que mora com os pais. Tem gente até hoje que não tomou uma decisão na vida de assumir um relacionamento. Por quê? Porque é muito mais fácil. Qualquer coisa eu pego minhas roupas e deixa eu avisar essas pessoas que têm esse tipo de pensamento. Entenda, o que que vai mudar uma assinatura num papel? Compromisso, responsabilidade. Vai mudar dentro. Vira uma chave lá dentro. O teu cérebro automaticamente vai falar, putz, eu preciso fazer acontecer agora. Foi ou não foi quando você pegou aquela caneta e assinou? Foi. Foi um compromisso ali firmado que antes não tinha. Foi uma Camila sensação Lopes, diferente. Senhora Lopes. É, e coloquei o Lopes no nome ainda, para ser mais forte. É Mudar até o nome, né? É, eu não tinha vontade de alterar o nome, mas depois eu fiquei pensando, né? E aí o Sidney estava junto com a gente também no cartório, aí ele deu umas orientações, eu falei, faz sentido, né? é Parece. exatamente. Como é que foi para você acordar no outro dia que você tinha assinatura? Como é que foi? Quando a senhora dormiu, acordou assim como a senhora Lopes. Eu sei que a gente acordou, aí eu falei, bom dia, marido. Aí ele abriu o sorriso assim, bom dia, esposa. Tipo assim, uma energia tão diferente, gostosa. Aí a gente ficou um olhando pra cara do outro e dando risada. Algo assim, de aquele carinho um pelo outro, uma sensação diferente, um cuidado diferente, eu senti. Uma outra conexão que há muito tempo, assim, a gente, tipo assim, a gente tem muito carinho pelo outro, mas um sentimento de pertencimento, de segurança, foi. Agora vocês estão de corpo, alma, espírito dentro de um propósito. Você alinha o compromisso. E quando isso acontece, as coisas começam a fluir melhor. Por que que as coisas começam a fluir melhor? Porque agora, quando um se fode, os dois se fodem só junto. Faz sentido? Faz. Então, automaticamente, agora o compromisso muda. O compromisso de ser uma pessoa As hoje, decisões sabe? agora é em conjunto? Sempre, sempre em conjunto, sempre um com o outro. E assim vice-versa. As conversas mudam, as brincadeiras muda. A responsabilidade muda, você querendo ou não. Mas algo mudou dentro de você e automaticamente tem que mudar para fora. Sim, Faz sentido ou não? faz sentido. Só pelo fato da gente pensar que uma separação dá um trabalho danado, que o povo fala, ih, agora você tá lascada, para divorciar é difícil. Aí você já pensa, não, não posso, não, é muito difícil. Ai, Deus. Não que eu esteja pensando, mas as falas das pessoas, né, impactam na gente. E como foi para vocês tomarem essa decisão assim? Vocês acordaram e falaram, agora eu vou casar.
acho que foi final do ano ou começo do ano, a gente falou, ó, a gente tem que casar. Aí a gente jogou pro meio do ano, vai ser no meio do ano. Aí eu acho que foi final de abril ou março que a gente marcou a data. A gente se organizou e marcou a data. Mas já era algo que a gente sempre esteve aquilo no nosso coração, que a gente tinha que casar. Temos que casar, aí temos que casar. Aí até que, como eu já tinha dito, mudou o ambiente, mudou as pessoas, e aí foi colocado um pouco de pressão na gente, né? E aí, Não, colocar, aí não. Os caras vão falar que vão achar que colocaram você na sala e falou, tá. os julgamentos, os desafios, e aí a gente falou, não, vamos casar, porque eles têm que apontar o dedo para outros agora. Mas Ai, não é só sobre isso, mas já era um desejo nosso. E aí a gente realizou, concretizou, graças a Deus, deu e tudo como que certo. você vai falar para os seus pais isso? Ah, eu contei pro meu pai ficou bem feliz, minha mãe também. Sério? Aí minha sogra, meu pai nunca falou assim que a gente devia casar, sabe? Meu pai bem, tipo assim, ele não se intrometia muito, que a gente teve a decisão de morar junto, a gente não comunicou a ele, foi meio pelas escondidas. Aí depois ele descobriu. Eu nunca tinha feito nada algo parecido. E eu lembro que eu falo, eu acho que essa foi uma das decepções que eu dei pro meu pai, né? Porque quando ele criou coragem de falar isso comigo, ele tava assim bem triste, nunca tinha decepcionado de tal forma. Nunca tinha feito nada. Essa foi a primeira assim loucura que eu falei com o Ailton. Que a gente fez foi morar junto assim, sem ter firmado um casamento, né? E aí, quando eu falei pra ele, ele ficou muito feliz e falou: Você tá certo, vocês vão construir uma família e tal. Foi bem bonito. Ele não pôde participar, porque mora um pouco longe. Aí, mas minha mãe veio, né? Mas foi muito gostoso. O que é isso aqui, gente? Escrevem aí, o que é isso aqui? Vamos ver se vocês estão prestando atenção na live. O que é isso aqui? Escrevem aí, quero saber. Ó, Aliança. a Delma escreveu aliança. O que mais? Tem mais pessoas lá, só tem a Delma aí? O que é isso aqui? Por que vocês acham que isso aqui, geralmente, né, tem que ser de ouro? Por que essa aliança tem que ser de ouro? Por que essa aliança tem que ser de ouro? Porque o ouro é um dos metais mais nobres que nós temos na Terra. E você escolhe colocar no dedo as pessoas mais nobres. Estão entendendo? Não. Exatamente. É um dos metais mais duros que nós temos. Ele não quebra. Pode colocar a pressão que for. Ele não quebra. Ele entorta, mas não quebra, né? Entorta, mas não quebra. Exatamente. Então você escolhe a pessoa mais nobre para colocar ela no dedo. A pessoa mais resistente, mais consistente. E você faz uma promessa para a pessoa. Até que a morte nos separe. Faz ou não faz? Mas se compromete.
Então, esse compromisso de você fazer a outra pessoa feliz. Porque você pegou o metal mais nobre. O cara cavucou um buraco aí de centenas de metros para conseguir tirar o melhor que tem na Terra. Ele lapidou, ele colocou no forno, ele colocou forma, ele colocou jeito e ainda escreveu o nome de uma pessoa dentro. Então isso aqui é só um sinal para que a pessoa sempre esteja onde ela for, junto com a outra pessoa que ela decidiu viver o resto da sua vida. É só um sinal. E é por isso que a gente começou um novo movimento chamado Aliança Inabalável. Porque isso aqui é inabalável. Se você está com a sua cabeça, com o seu emocional protegido. E muitas das pessoas hoje estão com o emocional desprotegido, sem um consentimento. O que, que é ter um lar, o que, que é ter uma família, o que, que é ter filho, o que, que é ter um casamento. A gente conversou hoje aqui, às vezes as pessoas nem conversam com o seu cônjuge. Elas nem dialogam com seus cônjuges. Hoje, depois do casamento, a conversa não foi mais produtiva, não é mais produtiva a sua com a Ailton? Com certeza. Não é muito mais focada, muito mais objetiva. Você não tem medo de conversar, você não tem medo de se posicionar. Não precisa ficar procurando adjetivo, o que, que você vai para ter jeito para conversar. Mais direto. Faz sentido ou não? Com certeza. Então, o casamento é muito mais do que um compromisso público. O compromisso o casamento é muito mais do que a gente pensa. Acontece que a gente não damos valores para os micros resultados diários que a gente tem dentro do nosso casamento. Nós não damos valores para ter um almoço junto. Nós não damos valores para o jantar junto. Nós não damos valores de falar a verdade. Nós não damos valores de tomar um café junto. Nós não damos valores de ter sabe, filhos maravilhosos. Só as coisas ruins que a gente vai lá e coloca para cima. A gente só conversa de coisas que magoam a gente, não conversa de coisas boas. Por quê? Eu acho que a gente está muito ligado ao problema, né? A gente não está ligado na solução e aí a gente quer falar do problema. Seria isso? É por causa que o nosso cérebro, aquilo magoou por dentro. Se você não resolver, aquela mágoa vai ficar. E Sim. toda hora você vai estar esperando uma chance para você dar o bote. Tentar resolver essa mágoa. Só que a gente corre. Porque a gente corre de problema, a gente corre de sugestão, a gente corre de posicionamento. E a gente não tem um compromisso de ter um casamento. A gente não tem um compromisso de honrar aquilo. Então o casamento vai muito além daquilo que a gente imagina. Tá fazendo sentido para vocês que estão escutando aí ou não? Eu quero saber se vocês entenderam sobre a aliança. Se vocês compreenderam a importância de um anel banhado a ouro, que você olha para ele todos os dias, mas você não valoriza, você não honra. Quando você vai tomar banho, quando você vai limpar, vai olhar para ele, tem gente que nem dá valor. Mas isso aqui é o porquê que você levanta todos os dias. Isso aqui é o porquê que você tá para fazer o que precisa ser feito. Se você instaurar isso todo dia que você olhar para ela, você vai falar assim: eu preciso fazer o que precisa ser feito só hoje. Faz sentido ou não? Faz sentido. Agora, poucos têm o privilégio de falar assim:
Eu sou casado. Eu já casei no cartório. Dia 6, né? Dia 6. 6/6. Eu fui lá e assumi o meu compromisso com o meu homem, com a pessoa que eu quero viver. Tem que ter coragem. Poucos têm essa coragem. Porque isso aqui, infelizmente, colocam no dedo sem ter uma validade, sem ter uma importância, sem ter um compromisso. Então, isso é um compromisso que você tem. Tem pessoas que colocou isso aqui no dedo nem lê o que está dentro. Tem pessoas que nem mira, que nem olha. Faz sentido ou não, gente? Eu duvido que vocês olharam para isso com esses olhos. Fala aí que eu já falei demais. Fala você agora aí. Eu sei que eu tenho orgulho de usar minha aliança. Nossa, eu me sinto tão chique, uma pessoa diferente de aliança. É um artigo essencial, né? Faz total sentido isso aí. Fala um pouco aí pra gente do que vai ser esse encontro aí da aliança Mas inabalável. o povo não quer saber o que é isso. Querem saber sim, eles estão tímidos. Eles nem perguntaram, estão tudo com vergonha. Olha só. Tem vergonha de conversar com o teu cônjuge. Tem vergonha de conversar na live. Eles gostam de ficar só escutando. Ó, para você que tem vergonha, você pode assistir online, sabia? Aliança Inabalável. Você pode assistir deitado na sua cama, você vai assistir só online. Só que você vai perder a magia que acontece. Você vai perder um jantar, você vai perder uma dinâmica, você vai perder uma conversa de estar sentado na mesa e a gente fazendo network. Se você for fazer online. Por quê? Porque vai ser aqui em Cuiabá. Vai ser um dia que a gente vai se encontrar, 27 agora. A gente vai ter 4 horas de palestra, 4 horas de dinâmica e vai ter um jantar. Para a gente desfrutar esse dia, essa nova visão, essa nova conexão, para a gente criar uma aliança inabalável entre você e o seu cônjuge. Mostrar a clareza de hoje. Muitos casamentos estão terminando por falta de comprometimento dos dois. Hoje, muitos casamentos estão sendo destruídos, muitos lares, patrimônio. Só vou fazer uma. Faz isso pelo seu filho, vai. Não faz isso por você. Faz isso pelo seu filho. Porque o teu filho vai achar que é normal. Qualquer briga é separar. Então faça isso para você mostrar. Dê uma chance para o seu casamento. Dê uma chance para você. Dê uma chance para o teu cônjuge. Dê uma chance para o teu filho. De você entender o papel da mulher, entender o papel do homem, por que eles se unem, por que eles se casam, sobre uma junção. E essa junção, muitas das vezes, é perdida. Mas, Emílio, eu sou solteira, eu posso ir? Pode, você pode ir. Não precisa você estar casado com seu cônjuge. Mas você precisa compreender para que você olhe para aquela mulher ou para aquele homem de uma maneira, é esse homem que vai ser da minha vida. Sim. Para você entender o papel que você quer. Então, se eu fosse você, correria porque são poucas vagas, não são muitas vagas, nós vamos fazer uma vaga reduzida, porque a gente quer justamente sentar na mesa de cada um e conversar sobre isso. Dar mais atenção, né? Dar muito mais atenção. E vai ser dia 27 de junho, agora. Se você quer participar, escreve aí aliança, que a minha equipe vai entrar em contato com você. Só escrever aliança, que a minha equipe vai entrar em contato com você. No caso dos solteiros, era tipo assim, uma preparação, um entendimento a mais sobre casamento? Para os solteiros, a gente tem uma conversa também, porque a gente vai puxar desde lá de trás, sabe? Como que foi, por que você escolheu o seu cônjuge. Então a gente vai puxar isso aí e os solteiros vão entender, porque muitas das vezes o solteiro está procurando no lugar errado.
Eu quero uma pessoa assim, 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 mas está procurando um lugar errado. E aí vai achar o quê? Pessoas erradas. Adianta eu querer, vamos lá. Adianta eu querer procurar ouro. Vai. Eu ia falar uma besteira, mas também eles procuram ouro no mar. Mas não adianta eu ir no lugar mais difícil para querer procurar ouro. E é isso que as pessoas têm na mente coletiva. Eu já vou dar uma breve. As pessoas querem achar aquela pessoa na balada. Muitas das vezes e acha, mas quantas pessoas você conhece que conheceu na balada e casou, deu certo? Difícil. Se nem o namoro deu certo. Então é saber antes, escolher. Você pode até conhecer a pessoa na balada, mas daí você vai olhar de uma maneira. Vai, dia 27 vou contar como que você vê isso. Tá? Como que é a busca? Como você, dia 27 você vai olhar. Porque não adianta eu falar que as pessoas não querem saber nem interagir, estão interagindo, nem escrever o nome aliança. Tá Então, devagar. eu vou gastar energia com quem quer, entendeu? Com quem quer receber energia. Estão Então, perdendo a oportunidade. Então, dia 27 eu vou mostrar isso para as pessoas solteiras. Como que você vai olhar para a pessoa e falar assim, essa pessoa é onde eu quero chegar. Que é isso que as pessoas não têm visão. Elas vão por, o cara é fortinho, a mulher é bonitinha, a mulher tem um corpo legal, tem isso, a mulher conversa legal. Hoje isso aí tudo mais caro. Isso tudo as pessoas veem de uma outra maneira. Entendeu? As pessoas não olham com outros olhos. Elas não olham com os olhos do futuro. E existe uma maneira de você descobrir. Existe uma maneira de você olhar. Como que essa pessoa vai estar daqui 10 anos? A doutora Priscila falou um negócio que vocês já se conheciam desde a adolescência? Desde os 14 anos. Eu fiquei, olha só, que interessante. E aí cada um foi para um rumo. E aí depois se encontramos. Se reencontraram. Isso Tem, é muito tem interessante. a gente fez 6 episódios. Para quem entrar hoje na Aliança na Barável, vai ganhar esses 6 episódios. Que a gente chamado o desbloqueio de casais. A gente gravou esses 6 capítulos para o Thiago Rocha quando ele lançou o produto dele de casal. Eu e a Priscila gravamos também uma parte para colocar no produto dele sobre desbloqueio de casais. E ele colocou isso aí lá e a gente liberou. Lógico que eu conversei com o Thiago e a gente liberou para quem for participar da Inabalável. Se você comprar o ingresso hoje, você já assiste esses 6 episódios, esses 6 capítulos de Aliança Inabalável. De como você vai olhar. Tem até um podcast que a gente fez disso aí. Quem quiser, pode mandar um dia que a gente manda o link do podcast para vocês escutarem um pouquinho do que é o Emílio, o que é a Priscila, como tratar os filhos, como tratar os enteados. E a gente fez um podcast, mas só que o podcast está bem assim resumido, não está na íntegra a aula. Mas lá na Aliança na Balável está 6 aulas de como você comportar com isso, de você conviver com isso. Ó, Rafael falou que vai com a digníssima. Que é isso, hein, Rafael? Rafael, acontece o seguinte, como você é mentorado, a gente trabalha com data, né? Eu vi aí algumas conversas, tal, né, Camila? Agora a Eu gente vi também. pode? Quando? Dia que vai casar? A gente conversa com data. Então, na mentoria é assim, a gente conversa com data. Nós tem que escolher o próximo alvo aí. Eu já saí da mira. Calma que vai começar outra mira. É só... A escala só vai aumentando, entendeu? Vamos passar a mira. Essa fase já foi, tem a segunda fase. Ah, eu até já sei qual é.
E assim vai indo, e assim vai indo as fases naturais, né? A gente foi na missa no domingo. A gente casou na Rapaz, ele sexta. colocou data, ó. 8/7? Tá perto. Mês Rapaz! que vem. Quase que passou Flávio. O Flávio é qual dia mesmo? Ai, pera aí que eu tenho que olhar aqui, eu sou um ruim com data. Ó, vou contar um segredo, tá? A Priscila foi lá no meu celular, escreveu a data do seu casamento e colocou assim, fixar, e fixou a nossa conversa. Pra toda vez que eu abria, eu sabia a data fixada. Para não marcar Eu não compromisso, esquecer. pra não marcar compromisso naquele dia, né? Colar na geladeira. Foi, ela já foi nos calendários, que a gente tem um cronograma, né? A gente monta um cronograma com os calendários de tudo. Já tá lá fixado. Casamento do Flávio, tudo. Mas no meu celular ela fixou nos Ó, comentários. tem mais um casamento agora pra você fixar. Tem mais um, dia 8/7, tem que falar para ela. Mas, Já mas já foi no cartório, Rafael? Ou você. pra ter colocado data aqui. Já tá programado aí, esquematizado. É dia 5, ó. Olha, perto do Flávio. Rapaz, o do Flávio é no sábado e o Rafael na terça, é isso? Rapaz, esse povo tá. Esse Cornélio, povo tá ligeiro, hein? vai ter muito casamento aí, Cornélio. Olha só. Camila, vamos lá, que eu vou ter que preparar agora, que eu vou ter um compromisso agora às 7 horas da noite. Uhum. Fala aí suas últimas declarações, como uma agora, senhora Lopes. A gente tomou uma decisão, né? E agora nós estamos casados. E isso é uma sensação muito gostosa. Indico a todos aí que estão em união estável para oficializar, porque aumenta a conexão, aumenta a responsabilidade, segurança, intimidade. Então, Já é algo começou a bater escassez na Ailton, desculpa eu te intrometer aí. A escassez da Ailton já começou a bater já. Ô, homem! que foi que ele falou? Ailton, troca o drive, Ailton. Troca o drive. Tá saindo caro? É. Você não viu ainda aqui que é caro. Calma, nem começou ainda. Você não teve filhos ainda? Nem começou a próxima fase. Eu acho que você está trabalhando um pouco. Está produzindo um pouco. Vamos melhorar aí. Vamos arrumar, engraxar o trator, trocar o motor. Vamos colocar um combustível biturbo nesse trator aí. Vamos trocar a roda. Vamos colocar um traçado. Tem que colocar uma grade que vai daqui da minha casa na sua casa. Tem que ser o tamanho da grade. Então tá na hora da gente melhorar o nosso tranco, o nosso motor. Então tá na hora da gente produzir. Não é Bora, caro, né? bora. A gente que ganha pouco. A gente tá ganhando pouco, não é caro. Nós estamos produzindo pouco. Verdade. Mas é isso. Uma nova mulher, uma nova família aqui em casa, um novo homem, uma nova conexão, novos olhares, novas risadas, novas frases. Eu só não tô apertando porque tô esperando passar aí uns 10 dias, 15 dias de casado, depois eu vou apertar ele, tá? Fica tranquilo aí, tá, Hilton? Curte, Ei, curte essa nova fase aí. tá deixando ele de boa. Deixando ele de boinha e tal, daqui a pouco a gente vai começar a produzir. Aí, tá gostoso. Tá diferente. Show, show.
E é isso aí, Camila. Gostei da nossa live. Também gostei. Espero que as pessoas tenham gostado. Se não gostou também, problema é seu. Quem mandou você ficar dando audiência, né? Então, espero ter contribuído com vocês aí que estão assistindo. E se você, quero que você dá um print meu da Camila aí, poste, nos marque nas redes sociais E estamos tirando nosso tempo aqui, né? para ensinar vocês e mostrar a importância de um casamento, a importância de um crescimento, a importância de estar andando com pessoas, a importância de estar em novos ambientes de crescimento. Porque senão ia entrar numa rotina danada. Uma rotina que iam tocar a vida, deixa a vida me levar, música do Zeca Pagodinho. E o final, todo mundo sabe o final da novela. Então por que que você já não adianta esse final e faz um novo recomeço? Sai de cima do muro. Exatamente. E dia 27 você vai ter uma oportunidade, mas fica na sua mão de tomar essa decisão. Então, mas Emílio, a live era tomada de decisão. Pois é, ela tomou uma decisão na vida dela, se você não prestou atenção. Ela saiu da monotonia e começou a tomar uma. Ela tomou o governo da decisão, ela começou a tomar decisões novas e um novo rumo. Então, se você não entendeu, porque talvez você não compreendeu qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem dentro de um casamento. E na hora que os dois se unem, a construção começa, a obra começa. E depende de uma conversa, de um diálogo e de um posicionamento de ambos para conseguir a união e a junção. Fechou, turma? Beijo no coração de vocês. Tenham uma excepcional noite e tamo junto. Até depois do Tamo filme. junto. Obrigada. Fui!